We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá, boa tarde. Olá, Eu sou a Anitta. eu sou a Cláudia. Estamos num novo episódio do nosso We Podcast e hoje temos uma pessoa muito especial connosco. Chama-se Paulo Vieira. É alguém que faz parte do meu imaginário seguramente há mais de 30 anos. Eu tive a tentar lembrar-me de quando é que nós nos conhecemos. Eu não me recordo, portanto, é alguém que realmente já faz parte da minha vida há imenso tempo. E que apesar de nós não sermos muito próximos durante muitos anos, a verdade é que sempre que tivemos a oportunidade de nos encontrar, as nossas conversas realmente sempre fluíram muito e podemos realmente utilizar aquele chavão que a nossa energia acaba por fazer match. Como é que eu vejo o Paulo? Eu vejo o Paulo, e vocês vão perceber muito rapidamente isso, uma pessoa super tranquila, super calma. Se também tivesse que o descrever, eu descreveria como uma pessoa super curiosa, que gosta de estar constantemente a aprender, gosta de conhecer novas pessoas, novas formas de estar, novas formas de pensar, novas culturas, e talvez por isso eu acho que também daí a paixão pelas viagens. O que é que podemos dizer mais sobre o Paulo? Pedimos ao Paulo que nos enviasse uma pequena biografia sobre o seu percurso académico e profissional, e eu posso dizer, tanto eu como a Cláudia ficámos super impressionadas com o currículo do Paulo. Eu fazia ideia de algumas coisas, mas não fazia ideia de tudo. Vou referir aqui alguns aspectos, mas realmente não vou poder dizer tudo, porque realmente é um currículo impressionante e antes de mais, parabéns por isso, Paulo. Então, o Paulo é formado, e agora vou recorrer mesmo às minhas notas, porque realmente é um currículo impressionante. O Paulo é formado em Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e tem uma pós-graduação em Gestão de Avaliação de Projetos e um mestrado em Migrações. Tem um profundo interesse por questões relacionadas com a mobilidade humana, tendo por isso trabalhado durante 10 anos no Alto Comissariado para as Migrações em Portugal. Trabalhou também como gestor de programas na Fundação HCAM, com o objetivo de influenciar e apoiar a inovação das partilhas educativas, e desde março de 2024 que colabora como gestor de projetos na SIC Esperança, que é uma instituição particular de solidariedade social e de utilidade pública, de resto muito conhecida por todos nós. Desde a juventude que o Paulo se envolveu em projetos sociais e voluntariado. Poderia aqui enumerar também outros programas nos quais o Paulo participa e que de facto nos mostram que é uma pessoa muito ligada a esta parte social, e vou aqui ler uma frase que tu escreveste na tua biografia que eu achei que realmente descreve perfeitamente. Enquanto ativista, estou comprometido em contribuir para um mundo mais harmonioso e inclusivo para todos, abordando os desafios e oportunidades das sociedades interculturais. Como é que eu e o Paulo começamos a estar mais presentes na vida um do outro? Foi através do yoga, que vai acabar por ser o tema central do nosso episódio. Portanto, o Paulo pratica yoga há cerca de 10 anos e em 2023 decidiu tirar uma certificação para que pudesse ser professor de yoga. Fez o curso de formação de professores na Yoga School, em Lisboa, com certificação internacional da Yoga Alliance, acreditação da DGERT e da IPDJ. Eu mal soube que o Paulo estava a dar aulas de yoga, eu entrei logo em contato com ele, até foi uma coincidência, porque o Paulo é irmão de um dos meus melhores amigos, o Nuno, que é o padrinho do meu filho. Mandei logo mensagem para ele e disse: Paulo, assim, eu estou há anos para começar a fazer yoga, a Cláudia já faz yoga há imenso tempo, e mal o Nuno disse-me: tu estavas a dar aulas de yoga, eu pensei logo em contactar-te. O Paulo foi a pessoa que me iniciou no yoga, comecei por ter aulas particulares com ele e neste momento já estou inserida num grupo em que o Paulo dá aulas todos os sábados. Mas agora já falei imenso e passando agora a ti a palavra, Paulo, antes de mais, muito obrigada por estares connosco no nosso e-podcast. Eu vou-te passar a palavra com uma pergunta bastante aberta e estou curiosa para saber como é que tu vais responder. Quem é o Paulo? Acho que, antes de mais, obrigado pelo convite. Dizer que não é uma pergunta bastante aberta, uma pergunta totalmente aberta. Não, acho que, e antes de mais, também dizer que tem sido também uma alegria, um prazer para mim ter a oportunidade também de interagir contigo, e as nossas interações têm tido diferentes níveis.
Acho que ainda está muito presente na minha cabeça as nossas conversas diárias que tínhamos na plataforma do comboio. É verdade, porque Exatamente. se formos a ver, temos diferentes vivências. Temos a vivência enquanto éramos adolescentes, antes de irmos para a faculdade e tínhamos as nossas perspectivas do mundo que, de alguma forma, posso dizer que caminhavam paralelamente, embora tenham seguido caminhos distintos, mas depois íamos contactando sempre e sempre foste também uma pessoa com quem tive uma amizade e uma estima também muito especial, por isso também fico muito contente que essas interações foram ou tivessem acontecido ao longo também do tempo. Deixa-me também feliz, por isso te agradeço também a ti e também a Cláudia por este convite e essa oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre a vida e os desafios que ela nos vai colocando, não é? Isso para dizer que eu acho que o Paulo é o resultado de muitas transformações, de muitas possibilidades, de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades. Numa experiência de vida em que ou que eu nasci num contexto menos privilegiado e a partir com menos oportunidades, tinha várias hipóteses, ou nenhuma, mas entre as várias seria ou resignar-me a produzir aquilo que poderia ser numa perspectiva muito em termos de trabalho social ou mais fria, poderíamos dizer, ok, vamos reproduzir um modo de viver dos nossos pais e vamos continuar os trabalhos que estamos a ter, que não é necessariamente mau, mas na minha cabeça ficava sempre também a questão dos horizontes, das perspectivas, das oportunidades. Tentei não desafiar-me, e já conversamos um pouco sobre isso, mas foi não desafiar-me na perspectiva em que, enquanto criança e adolescente, eu ainda não percebia não percebia ou não tinha a noção de quais é que poderiam ser as possibilidades daquilo que poderia ser o meu caminho. Então, para responder à tua pergunta, eu acho que o Paulo ter em desenvolvimento, ah, não interessa os níveis de formação ou os sítios onde possamos ter estado ou possamos estar ou os cargos que possamos ter. Então tento de alguma forma adquirir uma perspectiva de aprendizagem, de desenvolvimento, de me desafiar e esta questão do yoga que tu introduziste acaba por surgir como quase que tentar me desinstalar e não ficar só instalado. Agora tenho um emprego há 20 ou há 30 anos e continuo a fazê-lo até a reforma. Já não é assim. Já não é assim e se calhar ainda bem que já não é assim porque acabo por encontrar e foi muito difícil, não foi fácil. Ou seja, trabalhei em termos de desenvolvimento comunitário numa organização local durante muitos anos, depois num instituto público, depois numa fundação internacional. ah, e, e as mudanças não são fáceis. Exigem que haja aqui uma capacidade de quase que renovação, posicionamento e enquanto pessoa estou a tentar responder a isso. Por um lado, porque quero, e acho que aqui também, não, é bom dizer isso porque poderia ter tomado a decisão de ter ficado num dos meus trabalhos anteriores e continuar porque a verdade é que tinha desafios muito interessantes, seja do ponto de vista da coordenação direta dos projetos, ou da coordenação das equipas, ou de um ponto de vista de uma posição mais estratégica, não é que isso não me chegasse. Eu só fiquei contente com a possibilidade de poder ir renovando ao final de alguns anos e reinventando um pouco a pessoa que posso ser. E aqui o yoga não só surge como uma prática que no presente e no futuro me pode vir a dar uma via profissional e também uma forma de autossustentação financeira, mas também acaba por me ajudar a encontrar o meu próprio equilíbrio e também bem-estar. E espero que das pessoas também que se cruzam comigo, mas de uma forma mais longa, acho que essa seria a resposta a tua pergunta. Isso Uau. é super inspirador, Paulo. Mas voltando ao início dessa caminhada, porque aquilo que tu estavas a dizer em relação a teres nascido, crescido, não é? Se calhar numa situação não privilegiada, não é? O que é que tu achas que foi diferente em ti? Porque de certeza que tu já tinhas alguma coisa em ti que
levar mais longe e que tu acreditavas que tu conseguias ir mais longe, porque essa sementezinha parece que estava dentro de ti, não é? E se calhar, e a gente conhece muitas situações de pessoas que nasceram na mesma situação e que ficam presas dentro do ciclo viciante, não é? E continuam a seguir os mesmos caminhos. É, é muito interessante a tua pergunta e podemos olhá-la de várias perspectivas. Eu acredito e quero acreditar que essa semente existe em quase todos nós. E por vezes ela não encontra um terreno fértil para que se possa desenvolver. Se formos a olhar para a analogia da semente, ela já tem em si o código genético do que ela vai ser. Né? Uma semente de uma tieira já sabe que ela vai ser uma árvore que vai dar maçãs no futuro, uma semente de... Ou seja, por aí fora, não é? Ou seja, acredito que cada um de nós temos na nossa programação esse conjunto de fatores que em condições ideais vão nos ajudar a desenvolver. O que sentia era que existiam essas condições em mim, mas eu não percebia muito bem o que é que estava a passar. Eram informações e contextos muito difíceis que às vezes não conseguia perceber que existiam as condições para desenvolver essas competências. Tanto que levei algum tempo a acreditar e a construir uma confiança e um nível de resiliência suficiente para perceber, não, as capacidades existem independentemente dos desafios que iria lá chegar. E não seria sincero ou verdadeiro se não dissesse que entre as pessoas que mais me inspiraram nisto foram alguns professores, por exemplo. Passei pelo ensino preparatório, não foi muito fácil, desculpa, pela primária não foi muito fácil na integração. No preparatório também não, mas também foi no preparatório que encontrei professores que puseram quase o tempo um pouco em pausa e que sentavam contigo e diziam o que é que tu precisas, e tentavam estimular um pouco. E acho que foi aí que comecei a ter um certo, primeiro, uma estranheza do porquê e é verdade, e de certa forma até é um pouco assustador que eu pense assim ou que eu pensasse assim, porque eu ficava um pouco estranho porque é que as pessoas estão a parar naquilo que estão a fazer para me dar uma atenção individualizada, e depois isso quer dizer o quê? Questionava que eu fosse merecedor desta atenção individualizada, porquê, não é? E então o que eu fui tentando construir e me foi alimentando de uma forma positiva foi, ok, se essas pessoas estão a parar para dar esta atenção e estão a depositar um pouco do seu esforço, é porque estão a ver ali alguma potencialidade. E foi nessa perspectiva que eu comecei a reconhecer as minhas competências e comecei também a entender que eu tinha alguma, vamos assim dizer, alguma aptidão também para os estudos. E fui depois tentando dar aqui algum espaço também para seguir estas pisadas. É engraçado que estás a referir isso. Cláudia, desculpa interromper, porque é mais uma coisa que nós temos em comum, que eu não sabia e também estou a saber agora. Eu não sei se já partilhei aqui, mas a Cláudia sabe perfeitamente que para mim o período da primária foi um período extremamente difícil. Extremamente difícil, porque foi, eu estava no seio da minha família, rodeada pelos meus pais e pelos meus irmãos, e para mim ir para a primária foi como entrar num mundo novo, sendo que aquele mundo novo não era assim um mundo muito bonito, porque tal como tu, eu vinha de um contexto que não era muito privilegiado, e posso dizer que a minha experiência na primária não foi uma boa experiência, exatamente porque eu sentia nas pessoas que se calhar deviam ser as pessoas que nos deviam proteger mais fora de casa, para além dos nossos pais, os professores e alguns auxiliares, em que havia diferença só simplesmente pelo sítio onde eu vivia, ou algumas pessoas também, ou pela cor da minha pele, ou também assisti com colegas meus que eram alunos que tinham reprovado, que eram repetentes, e que também, para além disso, ainda viviam no bairro, ainda tinham uma cor diferente do que supostamente seria o normal. Estou a pôr o normal porque para mim isso não, acaba por não ser um tema, mas eu senti isso na pele. E eu posso dizer que fiquei realmente chocada com o meu primeiro contacto com a escola, porque não me sentia protegida, e depois era uma pessoa que eu voltava para casa e eu queria ser sempre a menina perfeita, nem sequer queria dar trabalho aos meus pais, porque os pais tinham outras preocupações, nomeadamente por comida na mesa,
queria dar-nos um ambiente seguro, então eu achava na minha cabeça que nem sequer devia trazer estes temas, que eu conseguia lidar com isso. Mas uma criança que tem 6, 7, 8 anos não tem que lidar com isso. Tem que ser protegida, tanto em casa como na escola. E é engraçado que na preparatória eu também não senti muito esse acolhimento e foi no secundário que eu finalmente encontrei um grupo, tanto de colegas como professores, que posso dizer hoje que fizeram realmente toda a diferença na minha vida, exatamente por eu sentir pela primeira vez que era vista como uma pessoa igual aos outros e não diferente por esta característica ou por aquela característica e que se calhar até tinha alguma coisa de especial, como todos nós temos algo de especial, porque todos nós somos diferentes. Portanto, é mais algo que nós temos em comum que acho curioso estás a partilhar agora, porque que realmente sinto que, tal como eu e tu, se calhar muitas outras crianças também passaram pelo mesmo, e hoje em dia, se calhar, algumas ainda passam. Uhum. E também não sei se é por isso que se também tem alguma coisa a ver o teu envolvimento com o social e com o desenvolvimento social, com a tua intervenção social, se também passa por aí, portanto, por evitar ou por contribuir para que estas situações também não aconteçam. Obrigado pela tua partilha. Um dos meus últimos trabalhos foi na Fundação HCAM, foi em parceria com o município de Lisboa e com o Programa Municipal de Promoção de Sucesso Escolar. E aí um enfoque muito grande era na questão de tornar os ambientes escolares mais inclusivos, mas também que a própria metodologia de ensino e aprendizagem também fosse mais participativa. Eu às vezes dava para mim a pensar um pouco naquilo que foi a minha experiência do passado e aquilo que não acontecia, ou seja, sentir que existia pouca, pouco espaço para pertença nesse ambiente. E o que tentei fazer também, e buscar não só a minha experiência, mas também uma série de outras metodologias também que comprovam que nesses ambientes também as crianças aprendem melhor e acabam por ser ambientes não só agradáveis e de bem-estar para as crianças e jovens, mas também para os profissionais. Eu acho Uhum. que de alguma forma fui buscar aquilo que era a minha experiência também pessoal, neste caso de vida, para tentar também trazer para esses contextos. E tentar fazer com que esses ambientes de ensino-aprendizagem fossem de bem-estar e digo muitas vezes, não só para as crianças e jovens, mas também para os profissionais. E confesso que isso deu-me uma certa satisfação pessoal, ou seja, quase que uma criança que não era para progredir ou ter aqui um desenvolvimento em termos dos seus estudos académicos que o faz contra aquilo que era quase que O espectável. aquilo exatamente que era esperado. Então é nessa perspectiva que gosto de alguma forma também de trazer a minha experiência de vida e partilhá-la sempre que faz sentido. E fez-me sentido também o convite gentil que vocês me fizeram também. E é aí que, pegando na primeira pergunta que vocês me fizeram, eu gosto também que seja uma pessoa que possa também ir, ou seja, as camadas, vai-se descobrindo as camadas. Não gosto que as pessoas olhem para ti e pensem, esta pessoa estudou na Universidade X, e fez Exatamente. este percurso ou aquele. Não, cada pessoa é única e nós temos o direito também de nos reinventarmos ao longo do caminho e somos pessoas complexas. A nossa identidade, seja do meio onde nós formos, permite-nos termos pessoas ricas, pessoas complexas, pessoas múltiplas e temos vários papéis, não é? Contigo sou uma pessoa, somos amigos, com a minha mãe sou outra pessoa, com os meus irmãos sou outra pessoa, com os meus sobrinhos por aí fora e mal de nós fosse que não tivéssemos essa Capacidade. capacidade de gerirmos relações diferentes, não é? E de Exatamente. sermos pessoas diferentes. Então acho que isto é uma riqueza e eu gostava e gosto de conservar isto como algo que quase que também faz parte da minha identidade, não é? Que também, por ser também mais reservado, gosto de também ir gerindo esta não digo quantidade de informação, mas esta dose da relação, até mesmo em termos de intensidade e das coisas também se irem desenvolvendo. Acho que para mim sempre foi também muito bom. Um, e lá está, também intrínseco muito na minha personalidade esta questão de irmos nos conhecendo, não é?
Não preciso Autoconhecimento, conhecer sem hoje, dúvida. sim, exatamente, sim. Isto é um percurso e dar-nos espaço a isso. E nós vamos mudando, lá está, é como estavas a dizer, nós temos as fases da nossa vida e temos que nos reconhecer dentro dessas fases. Mas eu há pouco ia dizer que realmente é tão importante haver essas pessoas, ou o professor, ou alguém que nos faz ver a nós próprios de outra forma. Porque eu também tive muito isso. Eu também era muito caladinha, muito sem confiança, não acreditava que podia ir aqui ou ali, não é? Não, estava lá dentro da minha bolha. E tive um professor ou um amigo ou alguém que me disse: Não, tu consegues fazer mais, tu, não é? E tu começas a acreditar: Epá, se calhar consigo. E isso às Exato. vezes faz toda a diferença, não é? É muito Tá. importante. Às vezes, eu diria muitas vezes. Pois. Sério. E acho que, Cláudia, é quase conhecer que essas pessoas, ou que várias pessoas ao longo do nosso percurso de vida tiveram esse percurso em que nos deram, e se calhar esse apoio, esse sentido, se calhar até não era necessário, mas fez-nos diferença. Eu acho que é quase conhecer isso nas nossas vidas que nos faz, pelo menos a mim, inspira-me a querer fazer mais voluntariado, a querer conversar mais com outras crianças e jovens, a querer trabalhar com educadores, com professores, com interventores comunitários, para que, de alguma forma, aquilo que foi a minha experiência de vida, mas também a minha experiência profissional, possa ajudar a construir contextos que hoje em dia eu consigo designar como contextos de bem-estar, contextos que são eles próprios propiciadores de aprendizagem, porque se nós estivermos com frio não vamos aprender, se estivermos com fome não vamos aprender, se estivermos com medo não vamos aprender, se Claro. não nos sentirmos à vontade não vamos aprender. Então é tudo isso que eu gostava e que quero dentro daquilo que acaba por ser uma seu pessoal, que acaba por ser, eu gosto de ser uma pessoa mais discreta, mais low profile, mais na minha, mas não deixo de ter, quando for, seja em contexto de trabalho ou outro, não deixo de fazer as coisas por, agora vou bloquear por timidez ou por receio. Tento até dar-me. Acho que é preciso conhecermos que existem outras formas de fazer as coisas, que não só as pessoas que são super diretas e que vão direto ao ponto e que há pluralidade, de facto, aqui nesta questão da intervenção, para sermos líderes não temos que ter todos a mesma abordagem, a mesma postura, o mesmo discurso. Ou seja, acaba por haver aqui, no meu ver, um espaço muito amplo para diferentes espectros em termos de posicionamento e também de intervenção. Eu concordo 100% com isso e era bom que mais pessoas pensassem assim, mas infelizmente a verdade é que ainda existe muito aquela coisa de quem é direto e muito espalhafatoso, Incisivo, não é? espalhafatoso, que é a pessoa que brilha mais ou que se sobressai mais e nem sempre é. Tanto que Não? eu costumo dizer, porque às vezes há pessoas que dizem, eu sou assim, sou direta, eu digo o que penso. E eu às vezes penso, desculpa, mas tu és mal educada. Porque há pessoas que pensam por dizer aquelas palavras mais frias e por não terem em consideração também como é que o público, como é que a pessoa que está a ouvir ou a situação não está dentro do contexto da situação e chega e se calhar até diz e acontece na cabeça dela e acaba por ser até bastante incisiva e lá está, não tem atenção qual é o público que está a ouvir, o que é que aquelas palavras podem fazer sentir ao outro. Eu acho que é preciso também haver este cuidado e por acaso eu reconheço imenso isso no Paulo. Eu acho Hum. que uma das características dele é que ele, apesar de ser super reservado e muito na dele, como ele diz, é uma pessoa que eu acho que ele não gosta de falar de cor. Ou seja, ele quando fala sobre o assunto, ele gosta de saber do que é que está a falar. Gosta de saber o que é que está a falar. É uma pessoa que gosta muito de investigar. Ele gosta de ir primeiro buscar as respostas por ele, investigar, perceber o assunto. E depois, se calhar, até fazer as perguntas a quem direito. E eu acho que isso é uma forma muito bonita de também interagir com os outros. Não sei se concordas, Paulo, que é assim um pouco a tua maneira de ser também. Sim, eu diria que acaba por ser uma traço de personalidade, não é? Ou seja, não vou deixar de fazer perguntas, mas se tiver oportunidade e se for o contexto, tento refletir um pouco mais sobre as coisas e não agir muito a quentes, não é? Se há pessoas que não pensam muito, por exemplo, como dizias, no impacto que as nossas palavras podem ter nos outros,
eu tento, não há forma, não posso mudar isto, faz parte da minha personalidade, e se calhar por isso dou muito atenção à questão do feedback, como é que o feedback é recebido, como é que o feedback pode ser dado, e há pouco também dizia, ou seja, nós não podemos parar de comunicar, nem é desejável, mas, por exemplo, até mesmo seja num cargo de gestão ou não, nós estamos sempre em interação, e aí temos que ter essa capacidade de comunicar, de dar e receber feedbacks, e de não penalizarmos também as coisas, e aí Exato. também, mas também acho que a idade também nos vai trazendo também aqui algumas competências, porque Sem se numa dúvida. idade mais recente, mais novo, também precisava de sentir que também tinha alguma validação externa para ser ou para sentir ou para ganhar alguma confiança, com a idade essa confiança já está e se calhar, por isso é que eu digo que é mesmo uma característica de personalidade e se calhar não a vou abandonar, também acaba por ser aquilo que me torna também quem eu sou, é ter essa sensibilidade também na comunicação com o outro, não deixar de dizer as coisas que quero dizer, mas saber como eu quero dizer. Exato. Se eu posso, se de repente agora me tornasse uma pessoa que deixasse cair assim bombas quentes em cada conversa, se calhar eu próprio não me vou encontrar, não é? Então acho que pronto, é manter aqui um pouco aquilo que também acaba por ser agora também o nosso traço de personalidade. E nesta idade também já não vamos, É a já tua não vamos mudar, não é? essência, é a tua essência. É isso. Pronto, mudamos, como estávamos a dizer, mas a nossa essência é sempre. Sim, Fica mantém-se ali o sempre, core. não é? O Ah, núcleo duro. É verdade. super interessante. Pois eu acho que então por estas razões todas é que decidiste enverdar pelo caminho do desenvolvimento social, não é? Sim, eu sinceramente não sei se decidi ou se aconteceu, Foste não é? levado, você Sim, exatamente. O outro dia estávamos a falar e depois pus-me a pensar e lembro-me que as primeiras ações no campo de voluntariado aconteceram no secundário, ou seja, aqui na escola secundária Azevedo Neves, onde se calhar se fôssemos a falar num público mais alargado, iam dizer, mas nessa escola, como é que podia haver voluntariado? Nessa Há escola pessoas havia que devem clube. estar, estão a ouvir isto e devem estar a pensar exatamente isto. Não, nessa Eu não escola conheço havia. a escola, portanto, para mim, eu não Pois, sei. Não, era uma escola mais marginalizada e com um outlook assim mais negativo. E a verdade é que nessa escola havia clube de voluntariado, havia clube de jornalismo, havia clube de teatro imensa coisa que e ninguém, tive, pelos vistos, não era falada, exatamente, não é? sim, Ok, sim, já sim. percebi. E tive a oportunidade de passar por essas experiências e penso que essas experiências foram aquelas que primeiro me foram dando também aqui algum espaço também para perceber o que é que nós podemos fazer pelos outros, não é? E depois decidi início aquilo que nós fazemos pelos outros. Nós acabamos por aqui naquele clichê, estamos a fazer pelos outros, estamos também a fazer por nós e nos sentimos bem. Com o tempo vamos percebendo que não é só isso, não é? Que os ganhos de facto são muito de que ao querermos intervir socialmente, precisamos ter uma visão mais alargada. Então comecei a fazer isso, depois comecei a trabalhar nesta área, comecei também a fazer mais voluntariado também na área social, na área da saúde, e depois chegou uma altura em que já não dava, já não dava para não ser, não é? Então quando tive a oportunidade de depois fazer os estudos superiores, acabei por optar por uma licenciatura que também não era uma licenciatura clássica, ou seja, não era nem serviço social, nem psicologia, nem sociologia, era desenvolvimento comunitário e saúde mental. E a proposta era que fosse algo mais abrangente, algo que fosse participativo em termos daquilo que era a dinâmica da intervenção, ouvir grupos, ouvir comunidades, o bem-estar a partir daquilo que são as necessidades, mas também construindo propostas e estratégias de intervenção que depois fossem acompanhadas. E na altura fez-me sentido, trabalhava já em intervenção comunitária e quis aceitar o desafio, então foi por aí. Muito bem. E como é que surge o yoga no meio desse percurso todo académico, depois a seguir pronto, o profissional? Sei que já são alguns anos de yoga, mas eu estou super curiosa para perceber como é que tudo se desenrolou. Olha, se calhar dizer que, ou seja, quando era mais novo, ainda cheguei a fazer algum atletismo, algumas corridas assim por competição, também um bocadinho também de futebol, talvez motivado não digo pela pressão do grupo,
mas pelo grupo, vamos assim dizer. Então todos jogavam futebol, então lá íamos jogar futebol, todos estavam no atletismo, então lá íamos ao atletismo. O yoga surgiu, a primeira vez que experimentei yoga foi no ginásio onde fazia musculação e treino físico. E fiz musculação durante muitos anos. E a minha ideia era, ok, vou fazer musculação, vou quebrar aqui um pouco o estereótipo da pessoa que faz musculação, que é só músculos, mas depois não há sensibilidade, né? Musculação, né? Muita. Pois, era um estereótipo, mas depois queria quebrar isso e tentei fazer isso. Então no ginásio, era o Lisboa Ginásio Clube, onde fazia musculação, comecei a fazer yoga. Experimentei algumas aulas, mas depois curiosamente não continuei. Foram alguns anos mais tarde em que tive alguma, talvez fadiga das máquinas, ou olhava para as máquinas de musculação e já não, aquilo Já já não não me dizia dizia nada. nada, não é? Não, foi. Então deixei Toda a gente a passa por essa musculação, fase. deixei a musculação, deixei as máquinas, já não conseguia mesmo fazer depois de um período áureo alto. Não, E porque igual é assim, as pessoas que não conhecem o Paulo, e a Cláudia já também comentou, o Paulo tem um físico super atlético. Mas super atlético. Eu obrigado. acho que já veio desde aí. Eu acho que o facto de teres cultivado também A prática do exercício a físico, prática sim. Uhum. do exercício físico desde cedo, acho que ajudou bastante. E agora, com a prática do yoga, claro que também tudo se alinha perfeitamente. Mas sim, é verdade. Foi uma mudança de filosofia, ou seja, deixei as máquinas e tentei encontrar, que eu não sabia bem como, e foi curiosamente, quando estava a fazer um mestrado na área das migrações, primeiro ano do mestrado foi tudo bem, foi a parte académica. O segundo ano era a parte da tese, então sentia que aquilo não estava a correr assim muito bem, exigia um nível maior ou mais tempo dedicado à leitura e à escrita, à reflexão, mas também uma supervisão por parte também dos professores e um acompanhamento em termos daquilo que era a produção dos textos e esse trabalho mais individual. E não estava a correr assim tão bem no segundo ano e, como é óbvio, passou-me pela cabeça de desistir do mestrado, que era o que acontecia com a maior parte das pessoas quando o mestrado não estava a correr bem. Desistiram. E para a faculdade era normal, pronto, ou para as faculdades, não ia dizer que era uma coisa específica da minha faculdade. E então, no ginásio, fui a uma aula de yoga e fiz a aula e gostei muito do discurso que a professora estava a utilizar. Basicamente, a professora estava a utilizar um discurso muito simbólico sobre os desafios que nós temos no nosso dia a dia e como é que podemos fazer os desafios da própria aula de yoga, fazer aqui alguma correspondência com os desafios que temos no dia a dia e como é que nós conseguimos olhar para esses desafios e conseguimos ter aqui uma dualidade em termos de discurso e de abordagem, que é como é que nós podemos insistir de alguma forma, mas por outro lado também ouvir o nosso corpo e respeitá-lo, porque no yoga acaba por ser desafiante, mas acaba por ser também uma prática muito individual. Aquilo que eu consigo fazer em termos de posturas, que são a parte mais conhecida do yoga, embora não seja só isso, hoje eu posso conseguir fazer essa postura, mas amanhã posso não conseguir fazê-lo. E na semana a seguir não sei se vou conseguir fazê-lo. Ou seja, tenho que ter essa disponibilidade, esta abertura, para, enquanto estiver no tapete, ter esta conversa muito individual, este diálogo comigo e esse respeitar do meu corpo, porém não sem ter aqui alguma insistência, mas sempre com respeito. E este diálogo muito individual, ou seja, estamos a praticar em grupo, mas eu estou centrado sobre aquilo que eu estou a fazer, e não estou a olhar para o lado para ver se estou a fazer mais ou menos do que outra pessoa. O yoga trouxe-me isto, e o yoga também trouxe-me um certo à vontade daquilo que as pessoas diziam que era a exposição ao ridículo. Porque é verdade, algumas exposições são um pouco embaraçosas, não é? E estamos ali, temos que nos esquecer, nem é tanto esquecer, mas temos que ficar à vontade com isso, ou seja, é-nos pedido para fazermos um determinado som, é-nos pedido para fazermos uma determinada postura, não vamos ficar a pensar e agora, será que vai ficar bem ou não eu estar a fazer isso? Então começamos a criar um certo à vontade. E o que me inspirou foi toda esta filosofia, esta ciência que vai buscar aos ensinamentos antigos aspectos da natureza, por exemplo,
tudo o que o yoga tem vem das questões por exemplo, a postura da montanha, a postura da ave, a postura do corvo, vai buscar ali toda uma ciência que tem a ver com aquilo que na essência é a nossa ligação com a natureza e o conhecer que nós fazemos parte de um ecossistema maior. E isso para mim trouxe muita inspiração e durante muitos anos foi uma prática para me ajudar a equilibrar e a ter aqui um maior foco. Era o foco que tinha no tapete, era o foco que eu transpunha para ter na minha vida e nos meus desafios. E aí decidi e assumi que não ia desistir do segundo ano do mestrado, que ia acabar o mestrado, que ia terminar a tese, que ia defender e que ia ter esse capítulo feito, e assim foi. Foi tudo do yoga. Uau! Super bonito. Eu tenho uma história, para mim é muito similar. É óbvio que eu não estudei para aprender ainda, para ensinar Ainda. mas também comecei há cerca de 10 anos e também foi um bocadinho assim. As primeiras aulas que eu fiz eram só aulas e pronto, fiz, mas não fiquei. Havia qualquer coisa que ficou uma curiosidade, mas não fiquei fã. E depois comecei a ir a um estúdio em que havia todo um discurso a explicar o porquê das posições, a explicar que quando estamos aquilo que estamos no tapete é o que depois passamos para a vida, para o dia a dia, que é o ouvir do nosso corpo, a conexão com como é que te sentes naquele dia. Uns dias consegues ir mais, outros dias tens que chegar fazer menos esforço, não é? Aprenderes a ouvir o teu corpo e a ouvir e depois passar isso para a tua vida de dia a dia, não é? E fiquei fã e realmente acho que não consigo, hoje em dia já não consigo passar uma semana sem praticar yoga, porque o meu corpo e a minha mente ambos pedem para isso. Eu acho que é uma prática que faz tanto o teu físico, não é, como o teu mental faz tick both boxes ao mesmo tempo, não é? Por isso tenho este bichinho para fazer um curso para aprender e queria te perguntar isso também, porque é que decidiste fazer isso, como é que foi essa viagem, o que é que te inspirou? Olha, antes de mais dizer que se esse gatinho existe, tens que pesquisar mais sobre ele. E também quando quiseres, também podemos falar também um pouco mais sobre isso. Sim, sem Dizer dúvida. que uma coisa que eu fazia de início e que se calhar foi que me despertou também a querer fazer mais e aprender mais foi o facto de eu estava numa rede de ginásios e então a rede de ginásios tinha várias aulas de yoga durante a semana em vários ginásios, em pelo menos 5 localizações diferentes, todas elas para mim estavam a 10 minutos de carro. E o que eu fiz foi começar a mapear essas aulas. Então, cada dia da semana tinha uma aula com um professor ou com uma professora diferente. E esses professores e essas professoras cativavam-me por diferentes motivos. Até porque eles próprios tinham diferentes escolas nas quais eles aprenderam, eles e elas. Então podia ouvir cada dia da semana um discurso que me fazia sentido, apesar de serem discursos com diferentes tonalidades, com diferentes focos, mas que me complementavam. E essas pessoas, hoje em dia, algumas delas, se calhar, até nem estavam, mas elas inspiraram-me a querer seguir esse caminho, porque é tão difícil, porque hoje em dia eu estou no outro lado do professor, nós não sabemos o impacto que nós temos nos alunos, não é? Às vezes nós fazemos uma coisa tão simples e nos alunos houve um impacto tão grande e aquilo que fez questão de sentido, saindo lá com ganharam um dia, não é? Enquanto professor, eu acho que nós às vezes não temos essa consciência, que estamos a construir um espaço, um momento, um ambiente para que os alunos se sintam bem e que transporte é nosso objetivo, mas não sabemos como é que ele vai ser. E então eu posso dizer que uma das razões ou uma das inspirações que me levou a querer avançar nesta prática foi o facto de ter encontrado essa inspiração de diferentes formas em diferentes professores e professoras e depois também chegamos ao nível da prática, não quer dizer que estamos avançados, e eu percebi isso quando comecei a fazer o curso, porque depois temos muitas... Como?
Sim? Eu não vou ser avançada de todo. Então, temos muitas. Não, nunca sabe. Sim. Mas No temos início, muitos. né? Sim, temos muitos vícios, vamos assim dizer, na prática, não é? Temos muitos vícios. E depois eu consegui perceber, esta formadora que tive foi muito boa, consegui perceber que o facto dela me estar a apontar os vícios e estar-me a pedir para corrigir os vícios não é algo sem propósito. É de facto, se eu for a ensinar ou seja, é preferível que eu ensine sem esses vícios e que eu Sim, próprio sim, sim. perceba porque é que essas muletas e que esses vícios existem, por exemplo, na minha prática. E que se for na minha prática individual, pode existir, Tudo bem, mas mas para enquanto ensinar, professor já não fazem sentido, não é? pois, Então tem sido um caminho muito interessante, muito desafiante, muito inspirador. Neste momento, o yoga acaba por ser enquanto atividade profissional, algo que ainda não tem um espaço muito grande no meu dia a dia, mas o espaço que ele tem, para mim, acaba por ser um espaço muito muito especial, claro. porque acho que também faz parte, era aquele espaço que eu queria para começar a criar esta relação. Muitas vezes costumo utilizar a analogia de que ainda estou num percurso em que estou a tentar encontrar a minha voz dentro do yoga. E se a minha identidade é complexa, a minha voz também não vai ser menos, não é? Então quero encontrar aqui um espaço que eu quero que seja um espaço de inclusividade, um espaço seguro, um espaço também de desenvolvimento, de progressão, que seja também um espaço de pertença e gradualmente e com o tempo quero ter a oportunidade de fazer isso e quando me sentir também e quando sentir que é um momento, eventualmente fazer com que esta prática profissional possa crescer um pouco mais dentro daquilo que é o meu dia a dia ou que é a organização da minha semana. Eu posso falar um pouco, porque eu sou uma aluna do Paulo. E eu acho que ele é super humilde. Também é uma característica que ele tem. E o que eu posso dizer é que, para já, acho que não podia ter começado com um professor melhor. Mas tive aulas particulares. Está na Zego, é logo. Aulas particulares. O Paulo começou a vir Luxo. aqui à minha casa. Eu posso dizer que logo, a primeira aula, não sei se esta palavra existe, mas eu estou a inventá-la agora. Fiquei banzada, porque a aula, aquilo foi um bálsamo para mim. Ainda por cima eu estava numa fase profissional bastante desafiante, estava também a tomar aqui algumas decisões, mesmo a nível profissional, e estava a precisar mesmo de algo que trouxesse, que eu conseguisse de facto aliar todos os dias na minha prática, algo que fosse ao nível mental, mas também ao nível do físico. E o que o Paulo traz naquele momento, para mim é algo que parece que eu entro numa bolha em que, ok, este momento agora é para mim, estou focada neste momento, está aqui, é aqui um espaço seguro em que eu estou conectada com o meu corpo, conectada com a minha mente, conectada com o meu espírito e, e realmente é uma entrega total e o Paulo a voz dele é super calma nas aulas, vocês já devem ter percebido pela voz dele, ele tem uma voz super tranquilizadora, é alguém que sabe guiar e que ele está no início, mas para mim, eu acho que já faz isso há anos. Ele está sempre a dizer nas aulas, pois olha, sabes que eu ainda estou no início, mas a forma como ele se entrega acho que acaba por se sobrepor a qualquer inexperiência que ele tenha, apesar de ele fazer isto há pouco tempo, pelo menos eu sinto-me super segura, super bem acolhida, e cada vez que a aula termina, ele às vezes até diz, podes abrir os olhos, porque a mim apetece-me continuar com os olhos fechados, especialmente naquela fase em que já estamos mesmo, naquela fase final, em que já fazemos mais quase que Completamente. uma meditação e não apetece sair daquele momento e acaba por me dar energia para o resto do dia. Portanto, eu acho que ele está super bem lançado. E para além disso, e eu acho que até podemos, perdoa-me, Paulo, se eu estou a cometer uma inconfidência, mas eu acho que já podemos começar a falar sobre isso. Tu também estás a tirar neste momento, estás a acabar aqui o curso de breathwork que tu já introduzes nas tuas aulas, pelo menos eu tenho sido privilegiada de estar a receber também esses ensinamentos a nível de breathwork. Posso dizer que me tem ajudado imenso. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre breathwork, mas como comecei a fazer as aulas contigo,
comecei a utilizar mesmo no meu dia a dia, mesmo em momentos de stress, em momentos que eu sei que vou estar um bocadinho mais sob pressão, e estou a trabalhar muito esta parte do controle da respiração e utilizar a respiração para nos ajudar no dia a dia. Não sei se queres falar um bocadinho também sobre isso e qual é que é a perspectiva, a tua perspectiva também de aliar o breathwork às aulas de yoga. Olha, antes deixa-me começar só por te agradecer também pelas tuas palavras. São muito elogiosas e eu só posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tive também a oportunidade de ter dado aulas individuais e acho que fico muito contente pelas tuas palavras, mas sobretudo por sentir que para ti foram importantes, ou seja, que estavas a considerar a ti própria um momento para ter Super autocuidado importante, super. e de valorização pessoal e aquilo que nós podemos fazer por nós, eu diria que devemos ir o fazer e que a partir daí vamos construindo. E fico super contente, também super feliz que sintas agora também mais confortável para transitar para aquilo que são as aulas de grupo e que encontres também alegria também nesse ambiente. Ou seja, Olha, há diferentes espaços, diferentes momentos. Uma coisa é fazermos em casa dentro daquele contexto que acho que tem todo o seu sentido, tem um valor e tem o facto também de nos sentirmos também privilegiados por um momento que nós estamos a cuidar e a providenciar. E um outro tem a ver com irmos a um estúdio, sairmos de casa, sairmos do nosso contexto, vamos ser com o outro, vamos ser com os outros e vivemos ali um outro momento e depois regressamos à nossa bolha, ou seja, acaba por ter aqui ou vários episódios diferentes, mas que trazem também, têm os seus papéis e os magia, seus exatamente. contributos. Sim. Eu vou dizer, a próxima vez que eu estiver em Portugal, eu quero ir para uma aula desta, porque eu já não posso. Estou-me sem Estás, calça. estás convidada quando Vou. Podes já contar tens, comigo. já tens um passo para vir. Bem, respondendo à pergunta da Anitta, acho que o curso e também para dizer à Cláudia, o curso do instrutor ao professor de yoga é um curso muito completo. Nós ficamos preparados para fazer uma aula do início ao fim. E uma aula do início ao fim, de acordo com a minha modalidade, que é a Hatha Yoga, já tem trabalhos respiratórios e já tem várias outras partes, não é? Os trabalhos respiratórios, por acaso no meu curso, até tiveram um nível de, vamos assim dizer, de aprofundamento interessante, porque não foi só superficial, mas trabalhamos de facto diferentes práticas respiratórias que na tradição de yoga chamamos como pranayamas, mas ficou um bichinho de eu preciso perceber isto melhor, eu preciso de para mim e também para integrar nas aulas, mas também para ter como eventualmente como um serviço extra, não é? E de facto o curso que eu estou a terminar agora é para ser coach em breathwork, em trabalhos respiratórios. Posso ser coach, mas também posso utilizar esses diferentes conhecimentos ou ferramentas na prática do próprio curso ou das aulas em si, não é? E aí, de uma forma muito simples, dizer que os respiratórios, os pranayamas ou breathwork, existem práticas específicas, por exemplo, a serem feitas de manhã, outras ao meio do dia e outras ao final do dia. Ou seja, práticas com o objetivo é afetar o nosso sistema nervoso mais responsável para nos trazer uma calma, ou então para balançar, ou então para nos levar para afetar mais o sistema nervoso responsável pela parte do rest and digest, trazer-nos para uma parte mais de maior calma e relax, e essas práticas são sobretudo usadas mais à noite. Enquanto coach respiratório, aqui a ideia é tentar ajudar a que se consiga respirar não só aqui com a parte superior, mas com a parte média e com a parte baixa, induzindo aqui uma maior calma, uma maior tranquilidade, ou então um equilíbrio entre as duas, entre os nossos dois hemisférios, se posso assim dizer. É quase que no curso do yoga fazemos uma licenciatura mais geral e depois no curso do breathwork, dos pranayamas, fazemos uma especialização. E nesse aspecto estou muito contente e acho que lá está, na prática agora é que tu vai aprender
mas já fico contente com aquilo que aprendi e que posso aplicar em mim e que posso depois também trazer para os meus alunos e também para as minhas práticas. E aqui terás um bónus, que é eventualmente esta prática por si só pode ser um serviço, vamos assim dizer, não é? Seja trabalhar com clientes individuais, seja em termos de empresas, ou então em termos de grupos, serem aulas específicas só de trabalhos respiratórios, que era algo que eu não tinha pensado inicialmente como um possível outcome, mas depois se formos a ver, acaba por me fazer todo o sentido de poder, se forem enveredar por um percurso dentro desta área do bem-estar, destas abordagens mais holísticas, poder trabalhar estas questões em diferentes perspectivas. E aí a respiração é muito importante, porque através da respiração, basicamente o que nós aprendemos é como é que nós podemos influenciar o nosso sistema nervoso, seja para estarmos mais ativos e preparados, e até mesmo, por exemplo, para fazer uma tarefa que não queremos. Temos agora a casa toda para limpar, não nos apetece limpar a casa, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um respiratório que seja para inovar a nossa energia, a temperatura corporal e estarmos no ready, set, go mode. E se for o contrário, vamos baixar aqui a nossa energia para uma energia mais calma, mais zen, uma respiração mais controlada, e basicamente estamos ali a programar e a contactar o nosso sistema nervoso e a dizer não, está tudo bem, podes te acalmar, podes relaxar, e aí entramos num estado de calma maior, e isso, por exemplo, à noite ajuda-nos muito mais a desfrutar de um sono mais tranquilo. Então tem sido, eu diria que se calhar até o início de um caminho, porque isto da aprendizagem acaba por ser sempre uma maratona e não um sprint, não é? Por isso estou a gostar, vamos assim dizer, do Eu caminho. estou a ver que nós somos muito parecidos, porque eu acho que eu sou assim, eu aprendo uma coisa e depois, pá, mas espera, agora, e esta parte, eu quero saber mais um bocadinho, agora quero saber mais um bocadinho, e nunca mais saímos dali. É Eu curiosidade, sou certo, curiosa, exatamente. certo, Mas eu ia te perguntar, tu falaste que o curso que tu tiraste foi a Hatha Yoga, não é? certo. É preciso escolher logo qual é a disciplina que vais estudar, ou há uma parte em que aprendes o básico e depois escolhes? Porque, por exemplo, eu identifico muito com o Yin, que é mais de relaxar e de. Como é que funciona essa escolha? Agora fez-me pensar um pouco nos cursos na universidade. Vamos para o tronco comum, e depois escolhemos a Exato. ramificação. O que eu posso dizer aqui é, se calhar eu ia para um tronco comum primeiro antes de ir para o Yin, pois o Yin acaba por ser uma das práticas, uma das ramificações, não é? O Hatha Yoga tem na sua base quase todas as práticas, não é? Embora dependa depois daquilo que tu próprio também sentes que tens uma ligação por exemplo, e eu recomendo aos alunos que façam práticas diferentes e com diferentes professores, porque acho que aí está a riqueza. O Hatha Yoga acaba por ser algo mais funcional, tem o seu flow, e o flow aqui é a ligação dos movimentos. Por exemplo, passamos de uma postura de flor para terceiro 1, depois para terceiro 2, depois para terceiro ao solo, e há sempre uma adequação ou entre a respiração e os movimentos em que parece que estamos a fazer uma coreografia. O Hatha Yoga tem isso, mas o Hatha Yoga é pode ser mais com movimentos mais estanques em si, ou seja, não tão coreografados ou tão ligados durante toda a aula, não é? Mas embora podemos ter momentos na aula em que temos alguma coreografia, ou a saudação ao solo, ou temos outros flows pelo meio. Por exemplo, já o Ashtanga já é mais dançado, já é mais fluido durante a aula toda. O Yin Yoga já é mais, vamos dizer, é mais calmo, é mais parado, permanece mais minutos até na postura, o que faz todo o sentido, porque se estamos a falar sobre os nossos músculos, as nossas articulações se ambientarem, se acostumarem e terem tempo para relaxar, temos que dar esse tempo. Por isso
até mesmo nós estamos com uma vida muito acelerada, se nos disserem agora vais ficar 4 minutos ou 5 em estado de pause, ficamos a pensar, de início se calhar o que é que eu estou aqui a fazer, não é? É? Eu Mas a acho que verdade é que tudo eu é preciso do gosto, seu tempo. eu acho que é por isso que eu gosto tanto, porque me obriga Sim, a estar parada com algum desconforto. E tu tens que aprender a estar quieta, não é? Naquele desconforto. Acho que toda essa trabalho. exercício mental, não é? Que te obriga. Por isso é que eu gosto. E também os efeitos, não é? Porque realmente aos efeitos no corpo e outra vez na mente, não é? Que são super relaxantes e às vezes até de expulsar coisas que estão aqui que não deviam de estar, não é? Não, sem dúvida. Mas Sim. Muito bem, já vi que vocês os dois, isto dá aqui. Dá Eu agora vou conversa. sair aqui do podcast e vocês ficam aqui a falar de yoga até amanhã de manhã. Super interessante, super interessante. E, Paulo, eu sei que já acabaste por falar agora durante bastante tempo sobre os benefícios do yoga, mas o que é que tu dirias a alguém, olha, por exemplo, como eu sempre quis fazer yoga, já há uns anos para cá, mas parece que me faltou sempre aquele impulso para realmente começar. Se tu tivesses que falar sobre os benefícios do yoga, ou pronto, alguém que estivesse na dúvida de começar, o que é que tu dirias? Quais são os principais benefícios que o yoga pode trazer para a nossa vida? Olha, obrigado pela pergunta. Eu acho que tu tens a resposta. E acho que eu tenho a resposta, a Cláudia tem a resposta é muito individual. Muitas vezes eu ouço, e muitos de nós ouvimos as pessoas dizerem o yoga não é para mim. O yoga é muito parado, eu sou uma pessoa muito agitada, o yoga não é para mim, o yoga não é para mim, não é para mim. E a primeira coisa que me apetece é que se calhar o yoga é para ti. Mas aqui também tendo a questão do respeito pelas pessoas e pela individualidade, e também, voltando atrás também na nossa conversa, na minha forma de ser, nos meus traços de personalidade, eu respeito sempre aquilo que as pessoas dizem. O yoga não é para ti, não é para ti. Mas o que eu digo é, se tiveres um dia a oportunidade de experimentar, experimenta. Se não gostares, experimenta outra vez, dá uma oportunidade. Mesmo as pessoas que fazem aula comigo, eu sugiro que façam aulas com outros professores. Há pessoas que, por exemplo, pura e simplesmente ahm, não se conectam e podem não se conectar pela voz, podem não se conectar pela cadência dos exercícios, podem não se conectar pelos passos, podem não se conectar pelo dia em questão. Ah, então, sugiro que possam tentar um outro dia. Há pessoas que dizem, o yoga é muito parado, o yoga é pouco físico. Experimenta fazer, por exemplo, uma saudação ao sol, só ou seja, sempre com uma perna suspensa, por exemplo, e nunca levando os joelhos ao chão. Já é uma prática física mais exigente, não é? O que o Super yoga exigente. faz, e eu diria os benefícios, é trazer-nos para o momento presente, obrigar-nos ou convidar-nos a conectar-nos com o nosso corpo físico, com a parte mental e fazer ali uma simbiose. Eu acho que isso só pode acontecer se nós estivermos disponível. Então, eu diria para as pessoas darem uma oportunidade ao yoga, experimentarem. Se não gostarem, eventualmente experimentem outra vez com outro professor ou numa outra altura quando sentirem. Agora, tem que haver sempre disponibilidade por parte de cada um para de facto experimentar. E a prática é muito individual. Ou seja, voltamos àquilo que já falámos anteriormente. Temos uma turma, temos vários alunos. Se formos a ver, se calhar houve um que sentiu que aquele dia a prática não foi aquela que ele ou ela precisava, mas o outro ou a outra vai ser da aula super a preencher. Eu acho que o yoga traz-nos esse convite a também refletirmos um pouco como é que nós nos lidamos com os imprevistos do dia a dia, como é que nós lidamos com a própria inconstância e como é que nós criamos ou não espaço para aceitarmos que nós próprios somos inconstantes, não é? Porque não vamos dizer, eu sou isto, eu consigo fazer aquilo e todos os dias vou fazer aquilo, porque senão um dia vamos tentar fazer uma determinada postura que sempre conseguimos fazer e não vamos conseguir fazer e se calhar nunca vamos conseguir. Porquê? E o maior ensinamento é percebermos que há uma inconstância e que essa inconstância faz parte da vida e que só vamos conseguir viver com isso se conseguirmos ter uma abertura para essa inconstância, se conseguirmos abraçar essa inconstância e aceitar que nós somos assim. E também tirarmos um pouco
de algumas camadas que, em termos pessoais ou profissionais, às vezes vamos criando. Em termos profissionais, sou uma pessoa que também colocava-me numa situação que não podia falhar, tinha que ter sempre muito perfeito e tudo mais, e então acho que o yoga também traz-me esta, esta caminhada em torno do largar um pouco daquilo que pode ser o vai vir, o desapego dos resultados, o controle ou tentar trabalhar um pouco aqui a questão do nosso ego, não é? De tentarmos, porque se fôssemos entrar depois por várias outras questões, o yoga tem preceitos, não é? Tem os yamas, os niyamas, que nos convidam a termos uma prática de vida que não é religioso, não é? Que nos obrigam, ou nos convidam a termos uma prática de vida de respeito para com outros. E o respeito para com outros começa no respeito connosco. Começa com o amor próprio, começa com esta questão toda também da não inveja, do não roubar. Parece que estamos a falar de uma religião, não, estamos a falar de um modo de vida, estamos a falar de uma filosofia. Exatamente. E se dermos espaço para que isto aconteça, nós não queremos ser bons no yoga só no tapete. Eu diria que depois vamos querer ser bons no yoga, no seguir os seus preceitos, de se calhar conseguirmos ter aqui um certo jogo de cintura em situações difíceis, a lembrarmos que é preciso respirar, inspirar e expirar profundamente e tentar olhar para as coisas não só numa linha reta, mas numa perspectiva mais abrangente e mais compreensiva. Eu diria, numa perspectiva mais pessoal, eu penso que foi isso que o yoga me traz e que me inspira também a criar também estas aulas, estes contextos também para outros alunos. Mas deixaria muito em aberto e diria, sobretudo isso, experimentem. E se não gostarem, experimentem outra vez. Pode ser que seja diferente. Obrigada, Paulo. Acho que falaste aí em coisas muito importantes. Cláudia, desculpa. Só para complementar, acho que falaste em coisas muito importantes. Duas palavras que eu fixei na tua resposta. A primeira foi o respeito por nós próprios e pelos outros. E também aqui a questão do autocuidado, do self-care, que é algo que nós, por acaso, nos últimos convidados tivemos. Foi sempre um tema que falámos muito, não é? Que se calhar hoje em dia, e não sei o que é que tu achas, mas ainda existe muito, acaba por haver assim um preconceito em relação ao self-care. Porque eu acho que as pessoas ainda consideram muito o self-care como se fosse um luxo. O autocuidado, o autoconhecimento como se fosse um luxo. Eu, na minha perspectiva, e acho que na perspectiva da Cláudia, eu acho que é um must-have. Ou seja, é um básico. Na minha perspectiva, nós se não estamos bem, também não podemos estar bem para os outros. Também encaras dessa forma, para ti também o self-care também é um must-have? Sim, embora eu perceba que há aqui, em relação ao autocuidado, ao self-care, uma jornada muito individual que temos que fazer, que cada um tem que fazer. Tem a ver também com o merecimento e com essa capacidade também de se desfrutar. Nós falávamos no início de jornadas ou percursos de vida que estão marcados por muitos desafios e que partem de contextos de vantagem para chegar a algum nível de bem-estar e daquilo que alguns consideram como sucesso, mas depois vemos que não é, saber que é algo que tem que ser trabalhado também de forma constante e que tem que haver espaço também para nos reinventarmos, senão ficamos presos também a isso. Uma das coisas que estava a dizer em resposta à tua, ou em reflexão à tua questão, é que esse autocuidado devia estar, sem dúvida, muito mais presente. Há pessoas que só se preocupam hoje em dia com o trabalhar, com o fazer, com o conseguir, com o ter, e a um preço muito elevado, seja em termos da sua saúde física ou da sua saúde psicológica. E às vezes nós estamos a falar em coisas tão simples como se perceber como é que, separando, por exemplo, a vida do profissional da vida profissional, como é que isso me pode trazer benefícios e bem-estar, ou como é que reservando 1 hora por dia, ou 1 hora por semana, ou 6 minutos por dia no meu horário para uma coisa que é só para mim, como é que isto não é ser egoísta, que é ser, eu estou a cuidar de mim, eu estou a tentar
pôr-me em primeiro lugar neste momento, porque eu sou importante para mim, e que se eu não existir, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser nem bom para mim, nem bom para os outros. Isto não é egoísmo. Isto é autocuidado, isto é self-care, é amor próprio. Isto ainda é muito mal entendido nas nossas sociedades Também e acho. diria que, sobretudo, em comunidades onde o trabalho e o trabalho duro marcam presença e parece que não podemos desfrutar, não. Temos que continuar ali, não. É preciso desconstruir isto e é preciso criar e aí cada um tem que saber e tem que saber onde é que o seu autocuidado e o que é importante para si em termos de autocuidado e o que é que faz sentido. Concordo plenamente. Eu também concordo plenamente e é realmente aquilo que nós temos estado a falar, como a Anitta disse, com os nossos convidados anteriores. Porque às vezes, muitas vezes, é o julgamento dos outros, mas nós próprios temos esse julgamento connosco próprios, porque já estamos, não é? Estas coisas que nos são incumbidas culturalmente, que nos fazem sentir culpados de tirar esse tempo para nós próprios. Obrigada pela tua partilha. Acho que uma última pergunta. Nós podíamos ficar aqui o dia todo a conversar, mas uma última pergunta, e acho que já sabemos mais ou menos a tua resposta, mas assim, muito sucintamente, o que é que significa work in progress para ti? Para mim, acho que work in progress significa ser capaz de nunca inventar, ou seja, não assumir que por estar a fazer determinada coisa que vai continuar a ser assim para sempre e digo que não foi ou não é nada fácil. Por exemplo, os meus ciclos de trabalho estão mais ou menos entre 8 e 10 anos, já tive 3 ciclos de trabalho, assim, dentro desse tempo. E cada vez que chegava ao final do ciclo e pensava que ia mudar, custava-me imenso, não é? Imenso, ou porque a idade avançou, ou porque o mercado de trabalho não está atrativo, ou porque o salário ia ser difícil de equiparar. Então, para mim, o work in progress é um pouco isso, é desinstalar-nos, mas mais que desinstalar, eu acho que é ter uma disponibilidade e uma capacidade, mais capacidade de disponibilidade para aprender, para ouvir, mas também para dar espaço para ver diferente. Que é não acreditar que a constância tem que existir e que temos que ter sempre a mesma pessoa ao longo de todo o tempo, mas que é bom também nos reinventarmos e que nesse reinventar podemos encontrar também aqui espaços e não só de conforto, mas também de satisfação. E essas dores de crescimento depois hão de dar também aqui os seus frutos positivos. Então eu diria que para mim o work in progress é isso. E no fundo acaba por ser também a vida, não é? O jogo, a dinâmica da vida. Sim, há pouco disseste uma coisa que agora repetiste, que é a única constante da vida é a inconstância, não é? Porque é realmente as coisas estão sempre a mudar e nós temos que nos estar sempre a adaptar. E se estivermos abertos para as novas oportunidades e as novas circunstâncias, tudo flui muito mais facilmente. Sem Sem dúvida. dúvida. Acredito nisso. Antes de nos despedirmos, ainda uma coisa. Onde é que como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Ah, Quem entrar em contato estou no. contigo, conhecer mais sobre o Paulo, até ter aulas, saber onde é que tu dás aulas. Posso partilhar convosco o link de um perfil profissional que tenho e Ok. também através do Instagram, também podem partilhar também a minha página no Instagram. Neste momento tenho um link que é uma bio profissional, onde no futuro vai ser possível marcar aulas e também ter acesso a mais informações. Normalmente o nome que eu utilizo acaba por ser Paulo J. Vieira, que é o diminutivo ou a sigla de Paulo Jorge Vieira, e eu uso enquanto e-mail, uso enquanto também perfil em diferentes redes sociais e também há de ser também o link que eu vou usar também nesta página profissional, onde vou divulgar também os serviços de yoga e vou ter lá também alguns serviços também disponíveis também para serem com mais informações e também a possibilidade também de ser feita também a contratação, também a marcação também diretamente. E aulas online, já pensaste nisso?
Já pensei. Depois, à volta do mundo podem juntar-se. É verdade, sim, senhora, sim. Cláudia quer mesmo fazer aulas contigo. Não sei se vão perceber. Já pensei nisso e por acaso eu estava a comentar com a Anitta outro dia. Se calhar vou aproveitar muito este. Não quer dizer que não possa acontecer, se calhar até podemos falar sobre isso e combinar. Como tenho uma atividade profissional a tempo inteiro, tenho também algumas consultorias dentro da área da gestão e avaliação de projetos, e depois tenho o yoga. Acaba por ter, neste momento, ainda não consegui me organizar para ter mais tempo disponível e está-me a fazer sentido, não sei se também lá está se calhar do traço de personalidade e de algum perfeccionismo de querer começar com as aulas presenciais e com alguma atividade presencial, porque está-me a fazer sentido esse contacto de mais inicial a presencial, em que eu sinto que eu estou também a ganhar também experiência, estou a explorar, estou a crescer, basicamente, para depois, numa outra fase, um dos meus objetivos é em setembro poder ter um serviço, aqui, algum empreendedorismo em torno do yoga e dos trabalhos respiratórios, em termos de workshops ou trabalho individual, mais disponível em setembro. Estou a trabalhar agora nisso, não é tanto trabalhar na marca, mas é mais, é um bocadinho trabalhar na marca que é a vossa, mas é trabalhar no posicionamento, na comunicação porque quero ser capaz de oferecer aquilo que eu sei que tenho capacidade para dar resposta, não é? Tenho aqui um pouco feio, por exemplo, sabendo que tenho já muitos compromissos em termos profissionais, noutra área de mais sérias, não quer dizer que essa não seja séria, mas tenho vontade de investir mais nesta área. Mas para investir mais nesta área, preciso reorganizar o meu tempo semanal e gostava mesmo de ter blocos de tempo disponíveis em que sei que posso divulgar este tempo e que será esse tempo que estará sempre disponível. Neste momento ainda tenho alguma flutuação que não me ajuda, mas também utilizar este primeiro semestre de 2025 também para fazer esta prática, para investir também aqui em alguma formação. Também tenho estado a trabalhar também com outra professora, estamos a fazer, vai ser agora o terceiro retiro de yoga que estamos a organizar. Para mim também tem sido muito importante em termos de crescimento e de alguém que nos diz, pai, agora anda, agora tu tens as 20 pessoas à tua frente e vais estudar aula, e tu, não, eu não sou capaz, eu digo, não, eu acredito em ti, pai, faz. Então vamos construindo aí a nossa confiança, ou seja, como noutros aspectos da nossa vida, vamos caminhando em tudo que é novo. É tudo um work in progress, portanto, Exatamente, é mesmo isso. coisas certas para assegurar que segues o caminho conforme tu te sentes confortável. É isso. Mas se decidires fazer aulas online e precisares de uma cobaia, eu estou disponível. Obrigado, não me vou esquecer. Obrigado, Cláudia. Mas olha, muito obrigada. E eu acho que vamos precisar de uma parte 2 depois para ouvir falar deste retiro e para saber como é que estão as coisas a correr, se calhar mais lá para o fim do ano. Mas olha, super inspirador. Eu adorei ouvir-te e nós vamos pôr os links todos para as pessoas poderem Obrigado. Ao teu link. Obrigada por partilhares. Muito Obrigado obrigada, Paulo. Foi mesmo inspirador termos um convidado tão especial como tu e obrigada por todas as partilhas que também fizeste. Obrigada pela confiança e muito boa sorte agora neste novo projeto, porque é um novo projeto que estás a começar neste momento e temos a certeza que vai ser de imenso sucesso. Obrigada. Obrigado às duas, obrigado pelo vosso carinho e também por criarem espaços também onde, como vocês dizem muito bem, podemos ficar a tarde toda agora a falar, o dia todo. Também muito obrigado e muito sucesso também nesse vosso projeto Work in Progress sempre. Obrigada. Mais um Work in Progress. Para quem nos está a ouvir também, por favor, deixem o que é que os vossos comentários, o que é que acharam interessante e mais útil esta nossa conversa com o Paulo. E até à próxima. Obrigada. We Podcast. Segue-nos no Instagram e ouve no YouTube.